Boa tarde a todos, colegas, juízes e juízas, participantes dessa etapa do módulo 3 de Direito Previdenciário. Quero cumprimentar a todos, alguns já não via há algum tempo. Cumprimentar em especial o coordenador técnico do evento, o desembargador Rogério Favretto, e dar início a essa última palestra do primeiro dia aqui em Florianópolis. Eu vou me permitir, dada a minha participação como presidente de mesa, de iniciar de forma introdutória a palestra do eminente juiz Roger Halpe Rios, lendo um único parágrafo de um livro de um pensador muito conhecido, ainda vivo na França, Edgar Morin, com 94 anos. Isso aqui ele escreveu há coisa de 10 anos atrás, num livro que é publicado em português, chamado Introdução ao Pensamento Complexo. E explico por quê. Antes de vir aqui, na condição de presidente de mesa, eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com o palestrante de hoje. Ele me adiantou a linha da palestra e acho que isso haverá de ser associado àquilo que vai ser dito, pelo que eu pude depreender do adiantamento do tema, aquilo que vai ser dito nos próximos 45 minutos. Disse Edgar Morin há 10 anos atrás: eu me explico agora sobre o termo de idade de ferro planetária. A idade de ferro planetária indica que nós entramos na era planetária em que todas as culturas, todas as civilizações estão a partir de agora em interconexão permanente. Ela indica, ao mesmo tempo, que apesar das intercomunicações, vive-se uma barbárie total nas relações entre raças, entre culturas, entre etnias, entre potências, entre nações, entre superpotências. Nós estamos na idade de ferro planetária e ninguém sabe se sairemos dela. A coincidência entre a ideia de idade de ferro planetária e a ideia de que estamos na pré-história do espírito humano, na era de barbárie das ideias, tal coincidência não é fortuita. Com essa introdução, eu anuncio a Conferência Minorias e Direitos da Seguridade Social, a ser proferida pelo excelentíssimo juiz federal Roger Halpe Rios, cujo currículo eu passo a ler, currículo muito breve. Doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, professor do Centro Universitário Ritter dos Reis, no mestrado stricto sensu, Direitos Humanos, e na graduação, juiz federal na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, e atualmente é conselheiro do International Council of Human Rights Policy. Eu passo, então, com imenso prazer, a palavra ao excelentíssimo juiz federal Roger Halpe Rios. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito boa tarde, caros colegas, amigos, amigas. Eu gostaria de agradecer sinceramente a honra do convite, de poder falar algumas palavras sobre esse tema nesse momento. Agradecer, então, o convite que me foi feito pela Emages, a coordenação científica pelo desembargador Rogério Favretto, que está aqui. Agradecer no nome dele também a Emages, a direção do desembargador Otávio Pamplona, e também do juiz federal e colega Osni, essa simpática, gentil, generosa acolhida e apresentação. E mais do que tudo, agradecer o prestígio da presença de todos vocês, como disse, colegas de trabalho, de profissão. A minha fala aqui, ela prometo que não vai ser os 45 minutos que o Osni ameaçou vocês, né? Vão ser menos. Sei que vocês estão trabalhando o dia todo também, e chega ao final de um dia, naturalmente a gente já está mais cansado. E a minha intenção, então, aqui, em torno de 25, 30 minutos no máximo, fazer uma relação entre direitos de minorias e seguridade social. Pelas discussões que foram feitas ao longo do dia de hoje, pelas discussões que serão feitas ao longo do dia de amanhã, que, se vocês me permitem dizer, eu posso qualificar como bastante técnicas, apuradas e sofisticadas no campo do direito à seguridade, do direito previdenciário em especial, que é um direito que, desde que a gente trabalha como juiz federal aqui, todos nós certamente vimos e estamos vendo uma grande evolução técnica, né?
no bom sentido, do direito previdenciário. Nós participamos disso como trabalhadores do direito, como operadores judiciais e alguns de nós até como grandes estudiosos, doutrinadores que estão aqui presentes. Então a minha fala não é de quem tem essa expertise tão técnica, tão sofisticada no direito previdenciário e nos seus diversos institutos, mas sim de alguém que procura de um outro ramo do direito, que é o direito da antidiscriminação, onde as questões de minorias se inserem, fazer uma relação com direitos sociais e especialmente com seguridade social. Então essa é a proposta que eu trago hoje para nós conversarmos, né? Disse que em oratória, né, as pessoas nunca devem começar se desculpando, né, mas eu peço então a generosidade e a compreensão de vocês, tanto porque eu não sou tão expert em tantas minúcias, no bom sentido, técnicas, da prática do direito previdenciário que muitos de vocês, colegas aqui, têm, né, como pelo fato de estar recém-aterrissando, literalmente, do avião, então eu estou organizando um pouco até o meu físico, vamos dizer assim. Bom, o plano da exposição que eu vou tratar está aqui colocado, né? Então nós vamos, em 3 momentos, tratar de 3 pontos, que são: o primeiro ponto, a introdução, e o segundo e o terceiro ponto eu vou chamar de um alerta para alguns perigos, alguns riscos que a gente pode ter no trabalho com seguridade social, com direitos sociais, quando a gente pensa do ponto de vista da antidiscriminação e do ponto de vista das minorias. Quando a gente fala em direitos sociais, quando a gente fala em seguridade social e quando a gente tenta relacionar com minorias, o primeiro problema que se coloca é precisamente a definição, né, do que sejam minorias. Existem acepções sociológicas, histórias, filosóficas do que sejam minorias, e aí vão desde a quantidade de poder, das posições de poder, de subordinação que um indivíduo, um grupo de indivíduos tem numa sociedade, esse é o sentido político, o sentido sociológico, mas também tem sentidos demográficos, estatísticos de minorias, mas também tem um sentido propriamente técnico de minorias, que eu vou chamar de um sentido técnico-jurídico. E eu vou tentar expor qual é esse sentido técnico-jurídico de minorias, e aí com esse sentido técnico-jurídico de minorias, relacionar as consequências de ter um certo conceito técnico-jurídico de minorias quando se pensa na concretização, na aplicação, na interpretação da legislação de seguridade social. Tanto é que se a gente pega, por exemplo, alguns livros de direitos sociais, ou de seguridade social, de direito previdenciário, se eu não me engano, tem um livro publicado pela Juruá, né, do Osmar Veronese, que é um procurador da República, em autoria com uma outra professora, que não me desculpem, eu não me recordo o nome agora, que fala exatamente minorias na seguridade social. Não sei se esse livro também é familiar a vocês aqui, mas quando eu comecei a fazer essa pesquisa para me preparar para essa fala, me deparei com esse livro e vi que o sentido de minorias que esse livro traz, que é um sentido válido, é diferente do sentido que eu vou tratar aqui. Esse livro, quando tratou de minorias na seguridade social, pensou assim: como a seguridade social trata as mulheres? Como a seguridade social trata os idosos? Como a seguridade social trata os estrangeiros residentes no Brasil? Como a seguridade social trata os indígenas? Esse sentido lato, vamos chamar assim, de minorias, que esse trabalho muito interessante, por sinal, faz, que é uma leitura constitucional, vamos chamar assim, do direito da seguridade social a partir desses grupos, não é o sentido que eu vou tratar aqui, que eu vou chamar do sentido técnico de direito de minorias. Qual é a relevância de se preocupar com um sentido técnico do que seja minorias e relacionar com seguridade social? Eu diria, primeiro, tem uma relevância dogmática claríssima, né? E quando eu falo dogmática aqui, eu estou pensando em como a lei é interpretada e aplicada, como conceitualmente a doutrina e a jurisprudência vão fixando os sentidos das normas a partir do direito positivo, e como nós trabalhamos com esse sentido das normas feitas pela doutrina e pela jurisprudência a partir do direito positivo, no nosso caso, da seguridade social, de frente, né, a minorias. Então, a primeira utilidade, a primeira relevância de se preocupar com isso é realmente um rigor técnico, científico, vamos chamar assim, dogmático.
Outro dado que revela a relevância desse esforço de fazer essa relação, me parece, é que auxilia numa aplicação do direito para que seja mais efetiva essa aplicação. Se a gente tem clareza de quem são os destinatários de certo tipo de proteção, que eu vou chamar assim específica, especial, que são grupos minoritários, nós vamos ter mais clareza e vamos ter um conhecimento que vai nos auxiliar na aplicação do direito com maior efetividade. E depois, um quadro assim, outro dado de relevância para essa indagação que a gente está se fazendo agora, é tentar compreender o mundo que a gente vive de uma forma mais geral. Afinal de contas, maiorias, minorias, discriminação e assim por diante, é um dos temas palpitantes da atualidade, e se a gente pensa a atualidade, especialmente desde a Liga das Nações, depois da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, hoje em dia nem se fale, basta lembrar os atentados que aconteceram na sexta-feira em Paris e o que eles suscitam de reações de todos os lados, de todos os tipos, quase sempre encapsuladas numa ideia política, ou sociológica, ou estatística, ou religiosa, ou demográfica de um certo grupo que é considerado como minoritário. Então, fazer esse esforço de pensar o que é uma minoria e pensar não num sentido qualquer, mas num sentido técnico, e depois relacionar esse sentido técnico com os direitos sociais, com o direito da seguridade, do meu ponto de vista, assim, daquilo que eu comecei a organizar o pensamento, me parece bastante relevante, no mínimo, por essas razões. Então, a minha proposta vai ser apresentando dois tópicos, que é o tópico 2 e o tópico 3, alertar basicamente para dois riscos, né? Qual é o primeiro risco que o tópico 2 pode nos fazer pensar? É o risco de como a gente, eventualmente, pode julgar procedente pedidos judiciais envolvendo direitos sociais veiculados na Seguridade Social e, ainda assim, continuar a reproduzir um processo de estigmatização de minorias. É possível julgar procedente e, apesar de, vamos dizer assim, dar o bem da vida postulado em juízo, produzir um efeito discriminatório com relação àquele grupo minoritário. Isso é um risco que a gente corre se a gente não tem isso claro. Eu vou tentar demonstrar por que isso, buscando nessa arqueologia do Estado-Providência no Brasil, como essa origem, né, histórica do Estado-Providência no Brasil, dadas nossas peculiaridades culturais, pode e, frequentemente, do meu ponto de vista, leva a esse efeito que eu estou chamando aqui de inclusão subordinante. Esse é o primeiro grande risco. E o segundo grande risco, me parece, que nós nos deparamos, é o risco de, olhando o ponto 3 ali, de, eventualmente, deferindo certo benefício social, seja de saúde, de previdência ou de assistência, esse efeito, ainda com um provimento positivo, acabar sendo totalmente perverso para aquilo que a proteção minoritária deseja atingir, que é a proteção do grupo como grupo. E esse risco eu vou tentar desenvolvê-lo a partir do ponto 3 ali, que é antidiscriminação e proteção minoritária, premissas e efeitos. Um primeiro esclarecimento, então, introduzindo o tema, né, é esse tópico, esse título que eu dei, antidiscriminação, minorias e direitos sociais, ou antidiscriminação, minorias e seguridade social, poderia colocar assim, né? O que, afinal de contas, querem dizer esses termos, antidiscriminação e minorias, tecnicamente falando, e como é que eles se relacionam com direitos sociais? Evidentemente, não são temas estranhos para nós todos, de uma forma mais familiar ou menos familiar, já ouvimos o termo antidiscriminação, já ouvimos o termo minoria, inclusive do ponto de vista jurídico. Mas, ainda que eles não sejam estranhos, e ainda que para alguns de nós sejam bastante familiares, talvez para outros tantos de nós esses termos, antidiscriminação e minorias, não sejam tão familiares, não sejam tão próximos. Por que isso, eu diria? Por que não são tão próximos? Tradicionalmente, quando a gente vai estudar direito constitucional na graduação, ou mesmo até na pós-graduação, quando se fala de direito de igualdade, os conteúdos veiculados são quais? São as famosas dimensões do direito de igualdade, né? Igualdade material, igualdade formal, todos são iguais perante a lei, tratar igualmente os iguais e os desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Em geral, com todo respeito, é nisso que ficam os estudos sobre o princípio da igualdade. E não é só em sala de aula que ficam. Se a gente pegar os livros de direito constitucional,
em geral, inclusive de autores bem famosos entre nós, a maioria deles esgota o seu debate, a sua discussão sobre o direito de igualdade, enunciando essas duas dimensões, formal e material. Aos poucos, cada vez mais surge uma ideia, o princípio da igualdade como proibição de discriminação, que pode ser dito de outro modo, como mandamento antidiscriminatório, até porque, especialmente dos anos 90 para cá, mais e mais as pautas dos tribunais, sejam do primeiro grau, do segundo grau e dos tribunais superiores, peguem a jurisprudência nos últimos 10 anos do Supremo, cada vez mais são recheadas de casos envolvendo demandas de igualdade e de não discriminação, ao ponto tal que, ainda que sem muita sistematização, eu diria que a nossa jurisprudência, tomando por referência a jurisprudência do Supremo, vai construindo uma espécie, um tanto quanto ainda carente de sistematização, de organização, de rigor científico, conceitual, uma espécie de direito da antidiscriminação ou de compreensão da igualdade, não só como dimensão formal e material, mas também como mandamento proibitivo de discriminação. Quando a gente coloca esse termo, quando a gente coloca esses termos de igualdade formal, igualdade material, e esgota aí o estudo do direito de igualdade, sem atentar para o conteúdo antidiscriminatório, e mais ainda para minorias, que são um outro tópico, daqui a pouco eu vou tentar organizá-lo dentro desse quadro, qual é o risco que se corre? É que eles não resolvam quase nada, no nosso caso. Por quê? Porque a igualdade formal ou a igualdade material em si mesmo, como nós todos sabemos, enquanto dimensões da igualdade, não dizem o que o tratamento justo é injusto em termos de uniformidade do tratamento na dimensão formal ou em termos de tratamento diferenciado na dimensão material. Um excelente livro, especialmente na sua primeira parte, que trata disso, do nosso colega Andrei Veloso, O Princípio da Isonomia no Direito Tributário, se não me engano o título é esse, né? Não sei se o Andrei está por aí, acho que não, né? O Princípio da Isonomia no Direito Tributário. É um excelente livro, foi a tese de doutorado dele na Espanha, cuja primeira parte, volumosa primeira parte do livro, se dedica a essa indagação. Vem cá, como é que a gente coloca conteúdo material diante dessas dimensões formal e material, dessas enunciações lógicas, todos são iguais perante a lei, ou tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Isso é muito antigo, essa dificuldade, né? Por exemplo, que só enunciar a dimensão material da igualdade não é garantia de justiça nenhuma, é a utilização clássica aristotélica da dimensão material da igualdade como justificativa da escravidão, da subordinação feminina ou da escravidão dos estrangeiros, por exemplo. Ou, como, por exemplo, até mesmo na segunda onda do feminismo, na primeira onda mais liberal, mais igualitária, mais de dimensão formal do feminismo, a proposição de igualar, para fins de tratamento jurídico, a gestação como uma doença. Coisa que todo mundo sabe que a gestação não é uma doença, mas para manter uma única norma de tratamento igual, que seja cega para os sexos e para o gênero, e para as particularidades dos sexos e do gênero, uma das primeiras formulações disso, das feministas liberais radicais, da primeira onda do feminismo, era dizer, bom, como é que a gente resolve com uma mesma norma igualitária, dimensão formal da igualdade, o fato de que mulheres precisam sair do serviço em algum momento em função da evolução da gestação. Vamos aplicar a mesma norma que a gente aplica quando alguém pede uma licença porque está doente. Ou seja, a igualdade formal em si mesma não traz, nem a igualdade material em si mesma, não trazem critérios de justiça, critérios materiais de justiça. Numa sociedade como a nossa, chamada sociedade de pessoas, não sociedade de indivíduos, né? E essa distinção que é bem famosa entre nós, eu estou relembrando, é a distinção clássica do Roberto da Mata, no Carnavais, Malandros e Heróis, que ele pega do homo hierárquicos lá do Lidomon, né? Ou seja, no Brasil e em outros países, vamos falar do nosso caso, a gente ainda está muito imerso e luta por, vamos chamar assim, evoluir de uma cultura onde os padrões de relações se deem com base na pessoalidade, quem é amigo do rei, quem é apadrinhado, quem tem mais pedigree, quem tem menos pedigree, e assim por diante. Né? Então, essa sociedade de pessoas, os direitos e os deveres, eles são atribuídos socialmente e depois na aplicação do direito isso se revela a partir da posição social, dos relacionamentos sociais que cada um tem na sua comunidade. É o famoso amigo do rei. Coisas que se revelam em ditos assim, populares, em jargões, que nós utilizamos largamente dentro da nossa cultura. Né? Alguma coisa que, felizmente, não acontece, praticamente não acontece entre nós,
juízes federais da 4ª Região, mas é uma coisa que a população coloca muita pecha nos juízes e autoridades públicas em geral, que é a cultura do carteiraço, como um exemplo da sociedade de pessoas, né? Eu valho mais porque tenho uma carteira, coisa e tal, ou a famosa indagação, que é colocar cada um no seu lugar, qual seja, você sabe com quem você está falando, né? Essas são, Roberta Mata que trouxe isso, eu não estou inventando nada, obviamente, né? São índices de como uma sociedade de pessoas funciona, onde a cordialidade, aquela cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda, né? Que é relacionada com você sabe quem você está falando, porque o homem cordial não é o homem hospitaleiro, não é o homem caloroso, não é a mulher simpática. O homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, nós todos sabemos, é aquele que se move não pela racionalidade do mundo dos direitos e da igualdade e da liberdade. Não, é aquele que se move pelas razões do coração, ou seja, quem é meu amigo, quem é meu inimigo, quem é simpático a mim, quem não é simpático a mim. E conforme essas relações, as pessoas vão ter protegido certos espaços de direitos na concretização das normas ou não vão ter, né? Então, só pegar a igualdade formal, a igualdade material, num contexto, sociedade de pessoas, um contexto que tem dificuldade de assumir a ideia de direitos iguais para todos de forma racional, que são as bases do individualismo moderno, das revoluções modernas, né? Simplesmente igualdade formal, igualdade material não responde às nossas necessidades, não responde aos nossos desafios democráticos. Daí a necessidade e as respostas que partem não nos tribunais e não nos livros de direito e não nos parlamentos, mas que depois vão para os tribunais, para os livros de direito, para os parlamentos, diante dos movimentos sociais por igualdade de mulheres, de negros e assim por diante, de indígenas, homossexuais, ou seja, tem N movimentos que vocês sabem tanto quanto eu, que vão impulsionar essa luta, literalmente, por igualdade, essa busca por igualdade, e que vão gerar respostas jurídicas em nível internacional, em nível constitucional, em nível legislativo, e assim por diante. E essas respostas jurídicas, nos tribunais, vão forjar compreensões da igualdade como proibição de discriminação. Então, a gente agrega à dimensão formal, à dimensão material do direito de igualdade, um mandamento constitucional de proibição de discriminação, um mandamento antidiscriminatório. Daí a ideia de direito da antidiscriminação que nós vemos, né? O que isso, fazendo uma aproximação disso com direitos sociais, né? Dá para pensar muita coisa nessa aproximação. Primeiro, o velho Pontes de Miranda, lá no Fontes e Evolução do Direito Civil Brasileiro, ele chega e diz assim, né? Me ajudem a lembrar, ele chega e diz assim, olha, não esperem mudanças do direito privado. O direito privado é o lugar da conservação e não da mudança. O direito privado é o lugar da reificação dos costumes, é o lugar da resistência diante da transformação. E isso, de certa forma, é algo que se confirma, o Pontes de Miranda falando da história do direito civil brasileiro, que se confirma na nossa história até bem pouco tempo atrás, na nossa história jurídica. Tanto que o lugar onde essas ideias de igualdade, e mais do que igualdade formal e igualdade material, de antidiscriminação, elas vão se colocando aos trancos e barrancos, eu diria assim, onde é no chamado direito social. Aqui entendido como não só direito da Seguridade Social, mas direito do trabalho, especialmente no direito do trabalho. Isso não é só no Brasil, né? Se a gente pega na Europa, nos Estados Unidos, onde se desenvolve há uns 50 anos esse tal de direito da antidiscriminação como um domínio específico da prática e do conhecimento jurídico, a gente vê que a grande área do direito que alimentou o início do direito da antidiscriminação foi exatamente o direito do trabalho. E até hoje é. Tanto na Europa, como na América do Norte, e assim por diante. Ou seja, assim como para eles, nesse sentido tem uma coincidência, ainda que parcial, do chamado primeiro mundo, né? Assim como para eles, para nós, é no direito social, é no direito do trabalho, é no direito da Seguridade Social que esses conteúdos vão se apresentar de uma forma mais nítida. Até porque é nesses lugares que, num primeiro momento, os conflitos sociais acontecem. Especialmente acontecem no mundo do trabalho. Desde o conflito básico do capital versus o trabalho, que é o capitalismo, né? Até tudo aquilo que vai se agregando, essa disputa de distribuição de recursos entre capitalistas e trabalhadores, os chamados direitos de distribuição, né, vão se agregando agora, mais recentemente, os chamados direitos de reconhecimento, que volta e meia a gente vê citados, inclusive nos julgados do Supremo e assim por diante, né? Ou seja, não é por acaso que no direito social é que essas coisas, que o direito da antidiscriminação vai nascer,
vai ser nutrido e vai se desenvolver. Bom, então com isso eu estou tentando traçar a seguinte trajetória, a seguinte evolução de uma concepção absolutamente desligada de critérios materiais de justiça e injustiça, ou seja, que não dá conta das questões discriminatórias, de igualdade simplesmente, direito de igualdade simplesmente como dimensão formal e material, vai se agregar, especialmente pelo influxo do direito social, do direito do trabalho, em primeiro lugar, depois do direito da seguridade, vai se agregar uma nova compreensão, um novo conteúdo, que não é nenhuma firula teórica ou nenhuma viagem assim desprendida da realidade, ao contrário, é uma resposta que começa, em primeiro lugar, nos conflitos entre capital e trabalho, e depois vai se apresentando nos outros conflitos entre grupos de outras espécies que não só os conflitos econômicos, mas os chamados conflitos culturais. Né? Conflitos culturais, étnicos, raciais, sexuais e assim por diante. Então, vejam, nós, se percebemos isso, nós já vamos dizer, aqui nos direitos sociais, aqui no direito trabalhista, aqui no direito à seguridade social, nós estamos numa área privilegiada, historicamente falando, para perceber, para aplicar e para fazer avançar a compreensão constitucional do direito de igualdade em geral e especificamente do direito de igualdade como mandamento antidiscriminatório. Esse último ponto ali que eu coloquei agora, tratamentos diferenciados antidiscriminatórios e direitos sociais. Na história, assim, do Brasil, isso se revela arriscado, é o primeiro risco. Na história do direito brasileiro, isso se revela arriscado e é um risco que eu acho que está presente desde há muito e presente até hoje entre nós. É aquele primeiro risco que eu anunciei no início da minha fala. Qual seja o risco de, mesmo deferindo prestações de seguridade, de segurança, de direitos sociais, nós acabarmos ainda produzindo e mantendo as percepções estereotipadas, estigmatizadas, inferiorizantes de certos indivíduos, de um lado, e de certos grupos, de outro. Esse é o primeiro ponto, que é o chamado, o arqueologia do Estado-providência. E aqui, mais uma vez, evidentemente, eu não estou inventando nada, eu só estou fazendo uma compilação de leituras que é da minha cabeça, essa compilação, que certamente é muito criticável e incompleta, e eu conto com a compreensão e as contribuições de todos. Eu estou tirando do Alfredo Bose, né, que é um grande pensador brasileiro, que vem da área da história cultural, da cultura, da literatura e assim por diante, que é essa ideia basicamente de um capítulo, né, de um livro dele, né, e esse capítulo se chama Arqueologia do Estado-providência. O que ele nos revela que eu associo a esse grande risco que nós corremos de, mesmo deferindo prestações previdenciárias, diante de grupos ou de indivíduos que são vistos como discriminados, manter os processos de estereotipização e de estigmatização desses grupos. A origem, diz o Bose, né? A origem dos direitos na história brasileira e dos direitos sociais em particular não é uma origem democrática. A legislação social brasileira trabalhista e previdenciária, especialmente, mas em primeiro lugar a trabalhista, é uma legislação toda nutrida e forjada, basicamente chegou ao seu auge na Era Vargas, e a Era Vargas, né, ela se inspira historicamente numa tradição de um positivismo sociológico do Augusto Conte, que, por sua vez, Vargas é alimentado da tradição do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, na linha do Júlio de Castilhos e na linha do Borges de Medeiros. Esse pensamento positivista kantiano, como é que vê a sociedade? Vê a sociedade como um corpo onde cada um tem o seu lugar, onde cada um, seja indivíduo, seja grupo, é uma função deve cumprir uma função diferenciada desse corpo e uma função de modo ordenado, de modo cooptado e de modo autoritariamente conduzido por alguém por cima que, em caso de conflito, vai resolver os conflitos para que o funcionamento desse corpo seja sempre bem organizado, bem determinado e bem orientado de cima.
ideia também de cooptação paternalista. Quando a gente estuda a história do direito brasileiro, principalmente do direito social, né, pegamos Evaristo de Moraes Filho, por exemplo, estudos históricos de direito do trabalho brasileiro, né, é a tradição do positivismo kantiano, que não por acaso vai se inspirar, todos nós sabemos, né, no fascismo italiano, nas leis, na Carta del Lavoro, coisa e tal, ao elaborar a nossa legislação, em primeiro lugar, trabalhista. Borges de Medeiros, especialmente, e Júlio de Castilhos, eles se diferenciam de outros grupos dominantes no Brasil naquela disputa de oligarquias por essa visão positivista kantiana. E a grande questão que divide assim radicalmente eles não é tanto a monarquia ou a república, mas a grande questão que divide radicalmente eles é a posição diante da escravidão, que é um instituto social, cultural, político, que molda a nossa nacionalidade, o nosso espírito até hoje. Né? Como todos os historiadores, cientistas sociais, sociólogos não cansam, músicos, né? A poesia, a música popular, inclusive, não cansam de demonstrar. Qual é a posição, por exemplo, das oligarquias paulistas que exportam café diante da questão servil, como se chamava na época? Vamos manter a escravidão, porque a escravidão nos dá as vantagens no mercado internacional exportador. Qual é a posição da elite tradicional nordestina, dos engenhos, da Casa Grande, da senzala? Vamos manter a questão, vamos manter os servos, vamos manter a escravidão, porque isso é a base de toda a nossa organização social, independentemente deles terem um projeto de exportação internacional do café ou de outras coisas, como tinham as oligarquias paulistas. Qual é a posição de Júlio de Castilhos, especialmente, né, quando se depara com a escravidão? A posição de Júlio de Castilhos, quando se depara com a escravidão, a escravidão é o mal contra a humanidade, a escravidão tem que acabar o quanto antes, inclusive de preferência com indenizações para como ele chama, os negros africanos que trabalham para nós, né? E isso é inspirado nessa visão positivista kantiana. Lembra daqueles estágios da humanidade que iam de uma lei sociológica de evolução se colocando, né? Porque a escravidão, ela degrada, isso a gente vai ver por outro lado, em Joaquim Nabuco também essa ideia, né? A escravidão, ela degrada moralmente, inclusive o senhor de escravos, ela contamina, ela deturpa toda a organização social e impede o progresso do trabalho, o progresso da economia, o progresso da ciência e assim por diante. Bom, essa é a lógica essa lógica organicista, essa lógica paternalista, essa lógica de que nós somos, em primeiro lugar, trabalhadores, e trabalhadores somos funções de um Estado, ou seja, os direitos, eles não se legitimam por dignidade humana, por dever de igualdade, por liberdade ou por nada disso. Os direitos se legitimam na medida em que cada um é uma função do todo, cada um é uma peça dessa engrenagem. Então, uma figura muito emblemática dessa mentalidade não é o cidadão. A figura emblemática dessa mentalidade é o operário padrão, né? Ou seja, nós estamos num contexto, né, onde os direitos vêm, em primeiro lugar, como direitos sociais e não como direitos individuais. Não como os direitos do liberalismo clássico, mas os direitos sociais. Mas os direitos sociais de uma forma autoritária. Como diria, por exemplo, como vai dizer numa frase que resume muito disso o Alfredo Bozzi, ele vai dizer essa última frase ali de baixo. Ó. A lei se abre para os direitos dos operários. A lei aberta aos direitos do operário enquanto trabalhador fechou-se aos seus direitos enquanto cidadão. Né? Vejam a ideia de Júlio de Castilhos, como não tem nada de liberdade, nada de dignidade, nada de individualidade, nada de igualdade entre todos. Quando na Constituição Republicana do Estado do Rio Grande do Sul, a Constituição positivista kantiana, que é essa Constituição de 1891, o nome do título que se dá para a Declaração dos Direitos Individuais, o título 2 da nossa Constituição de hoje, por exemplo, não é dos direitos e garantias individuais, coletivos, sociais, nem dos direitos e dos deveres fundamentais. Não disso são as garantias gerais de ordem e progresso no Estado. E ordem e progresso, não por acaso, é um lema kantiano, né? Lema que está na nossa bandeira,
Inclusive, a nossa bandeira republicana ela é um reflexo dessa ideologia autoritária. E assim surgiram os direitos sociais entre nós. E assim não surgiram entre nós, a não ser no papel, qualquer mentalidade de direitos individuais, de igualdade, liberdade, dignidade, nada disso. Essas coisas só no papel, porque em toda a mentalidade das nossas 3 elites, paulista, nordestina ou aqui do sul, as elites sulistas, isso não estava em questão. Cada um por motivos diferentes, acabou na era Vargas vencendo a vertente que vem lá do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, do Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, e assim por diante, e assim é formada a nossa legislação social. Isso é bem claro, né? Não só pelo fato de estar escrito no título dos direitos e garantias individuais, não direitos e garantias, mas garantias de ordem e progresso do Estado, mas também a gente pode pegar frases assim emblemáticas do Augusto Conte, que dão bem esse espírito da coisa, né? Então eu peguei aqui 3 frases famosas do Augusto Conte que retratam isso. A liberdade é o direito de fazer o próprio dever. O progresso não é mais que o desenvolvimento da ordem. Em todo o estado normal da humanidade, cada cidadão constitui realmente um funcionário público. Não um funcionário público no sentido pejorativo do termo, não um funcionário público do sentido do patrimonialismo, do faoro, mas o funcionário público com uma função pública. Ou seja, você não é cidadão, você é uma função da comunidade. Então você não tem dignidade, você não tem liberdade, você não tem tratamento igual, você tem que se colocar no seu lugar. Por isso também essas divisões que vêm do nosso passado autoritário, nossa mentalidade, do operário padrão, do vagabundo, onde a carteira de trabalho, por exemplo, vale mais do que o documento de identidade. A gente vê nas crônicas policiais até hoje, a primeira coisa que se diz de alguém é se é um trabalhador ou se não é um trabalhador. Porque se não for um trabalhador, é um vagabundo. Se é um vagabundo, não tem direitos. A lógica é essa. A gente vê isso todos os dias na crônica policial. Isso tem uma alimentação não só do escravismo, não só da exploração colonial, mas isso tem da ideologia que forjou o direito do trabalho e o direito previdenciário no Estado brasileiro, que é essa ideologia do positivismo kantiano. O que isso pode causar? Aquele primeiro risco que eu estava dizendo, que é deferir benefícios sociais, judicialmente falando, com efeitos que eu vou chamar de subordinantes, de uma inclusão inferiorizante. Então, por exemplo, peguei aqui 4 casos que me ocorreram. Certamente vocês têm na cabeça, por experiência própria, por julgamentos que fizeram, por julgamentos que leram, vocês mesmos, vendo a jurisprudência de todos os tribunais, não só do nosso, mas dos outros, tantos outros casos que talvez pudessem exemplificar isso, e até peço depois que me mandem, se é que isso tem sentido, que eu estou falando, né? Que me mandem para ver se esse raciocínio fecha mesmo. Então, por exemplo, me ajudem, se eu não me engano, foi a emenda constitucional 20, né, que mudou o artigo... Que mudou qual artigo? Um artigo que tratava do salário maternidade. E dizia o seguinte, né, esse artigo emenda constitucional, a Previdência paga até um certo valor. A partir desse valor, é o empregador que paga. Lembram disso? Esse artigo, essa emenda constitucional foi julgada inconstitucional nesse artigo. E foi julgada inconstitucional pelo Supremo, foi um dos julgamentos, talvez, onde o Supremo avançou mais, eu acho, tecnicamente falando, dogmaticamente falando, em termos de direito de igualdade e de direito da antidiscriminação, dizendo o seguinte, ainda que o legislador constituinte derivado não tivesse a intenção de discriminar mulheres, mas sim de buscar formas de equalizar os custos dos orçamentos da Previdência, o efeito disso é um efeito discriminatório contra mulheres, porque mantém elas numa condição inferiorizada em termos de salários no mercado. E, com todas as letras, o Supremo usou a expressão discriminação no efeito, independentemente da intenção, que é uma das categorias dogmáticas assim mais conhecidas no direito da discriminação como discriminação indireta. Ou seja, há discriminação independentemente de haver intenção de discriminar, por ser discriminação, por ser, ainda que não intencional, por ser discriminação, viola o princípio da igualdade, a emenda constitucional foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Né? Então, esse julgamento ficou bem claro isso. Depois, houve julgamentos, um tanto antigos que eu comecei a recordar, especialmente na jurisprudência do STJ, teve uma vez um embargo de divergência, muito tempo atrás, na verdade, faz mais de 10 anos, mas acho um caso exemplar assim, para mostrar como isso funciona. Onde se discutia, não sei se vocês lembram comigo, onde se discutia a aplicabilidade da legislação que trata do bem de família, da impenhorabilidade, para pessoas solteiras.
E a discussão lá no STJ foi forte, foi grande, houve divergência entre turmas, embargos de divergência. Nos embargos de divergência, se disse, independentemente de a gente concordar ou não com o resultado, não estou entrando no mérito, tá? Se disse o seguinte: bem de família protege a residência do solteiro. E quando a gente pode pensar assim, não, isso é uma proteção securitária, direito à moradia, coisa e tal, ainda que não seja família o melhor argumento, mas seja moradia, dignidade, coisa e tal, tudo bem, a gente pode ler assim, tem sentido, tem todo sentido, é lógico, coisa e tal, ok. No resultado, me parece, independente de entrar no mérito, uma decisão correta, certo? Agora, se a gente vai ler a fundamentação, ela é, com todo respeito, ela é terrível do ponto de vista da estigmatização das pessoas solteiras. Se vocês lerem esse embargo de divergência, se alguém já leu aqui, se tem de cabeça, talvez tenha a surpresa que eu tive, que me deixou bastante chocado, é uma palavra forte, mas assim, do ponto de vista de quem gosta de igualdade e democracia, contrariado com as certas expressões que vários ministros... Bom, nós temos que proteger o bem de família, inclusive para as pessoas solteiras, porque tem a velhinha, a viúva que ficou em casa, porque tem a freira que mora sozinha, eventualmente. Agora... isso não significa que nós estamos, e me desculpem falar essas coisas, eu só estou repetindo termos do julgamento, tá? Isso não significa que nós estamos incentivando solteiros onanistas a ficarem a vida inteira morando sozinhos. Isso não significa... Não, desculpem, tá escrito. Foi nesse, assim, com todo respeito eu estou falando, ainda que não concorde, eu não estou brincando com isso. O efeito discriminatório é violento. E é mais ainda do que se podia imaginar, que eu acho que isso nem estava em questão e foi explicitamente aventado. Ou seja, a gente pode deferir facilmente, entre aspas, um benefício social e, porque nós estamos nessa arqueologia do Estado Previdência autoritário, né, e manter toda a lógica estigmatizante, inferiorizante, coisa e tal. É uma típica expressão de um movimento, que eu vou chamar assim, de inclusão subordinada, de inclusão inferiorizante. Peguemos, por exemplo, os últimos casos, os últimos anos, de 2011 para cá no Supremo. Aliás, 2 semanas atrás teve um envolvendo orientação sexual no Código Penal Militar, tirando o título pederastia e algumas expressões do artigo 235 do CPM. Hoje, o Supremo começou a julgar, não terminou, houve pedido de vista, um julgamento não envolvendo orientação sexual, mas identidade de gênero, caso de transexuais, um caso que sai daqui de Santa Catarina, desse shopping, aqui pertinho tem um shopping, né, Iguatemi, se não me engano, desse shopping, eu estudei bem o caso, por isso eu sei até desses pequenos detalhes do caso. Né, desse shopping aqui, onde uma mulher trans foi impedida de entrar no banheiro, se apertou, passou vergonha, coisa e tal, entrou com uma ação civil, essa ação foi julgada, ganhou, se não me engano, ganhou no primeiro grau, perdeu no segundo, e continua o julgamento agora, vai para o STJ, agora continua o julgamento direto agora para o Supremo. Hoje começou a ser julgado este recurso. Em 2011, né, teve o famoso caso dos 10-0 da DPF 132, que trata da união entre pessoas do mesmo sexo como união estável. Bom, 10-0 a DPF 132. 10-0. Deferindo ou reconhecendo como união estável, comunidade familiar, independentemente de serem de sexos opostos, inclusive sendo do mesmo sexo. Se a gente vai ler os fundamentos que chegaram a essa conclusão, que talvez nós todos possamos concordar, eu vou tirar de barato isso, não sei se todo mundo concorda, mas digamos, vamos fazer de conta que todos concordamos com essa decisão. Se a gente vai ler os fundamentos, em grande parte, eles são dessa lógica inferiorizante, dessa lógica paternalista, dessa lógica de inclusão subordinada. A começar do próprio neologismo adotado no julgamento, que, com todo respeito, não há dúvida que tem uma boa intenção antidiscriminatória, a tal da homoafetividade, mas que, como neologismo, é um neologismo absolutamente estigmatizante. É estigmatizante porque diz que aquilo pelo qual as pessoas há 400 anos, desde as nações filipinas, no Brasil são discriminadas, que é exatamente a sexualidade, não deve ser dito. É como se dizer que a gente pratica racismo e não pode falar em raça. É como se dizer, tem aqui alguma coisa, me perdoem a palavra, suja. E vamos, então, limpar, vamos higienizar. Ou seja, nós estamos dizendo, é feio mesmo. Nós estamos dizendo, é anti-higiênico isso. Então, nós temos que produzir
para a nossa decisão, na nossa lógica, que é essa lógica da arqueologia autoritária do Estado-providência, ser palatável, ainda que seja inconsciente, percebe? Não estou dizendo que fizeram isso conscientemente. Acredito que não mesmo. Nós temos que reproduzir essas coisas. A um certo ponto, um certo voto faz a seguinte discussão. Vem cá. Todos deferindo, né? Vem cá. Nós estamos diante do quê? Pergunta o voto. Nós estamos diante de uma união estável homossexual ou de uma união homossexual estável? Que são duas coisas diferentes. Nós temos que... Qual é a lógica embutida nisso, me parece? Nós temos que preservar, aspas, a pureza da união estável, que implicitamente é heterossexual. Certo? Então nós vamos dizer que nós não estamos reconhecendo aqui uma união estável, de pleno direito, que é homossexual, ou que poderia ser heterossexual. Não, nós estamos aqui reconhecendo, nós estamos aqui que existem uniões homossexuais, que não são iguais, isso está dito explícito no voto, que não são iguais às uniões heterossexuais. Ou seja, que juridicamente têm menos dignidade, que juridicamente têm menos reconhecimento. E aí vamos fazer a hierarquia das dignidades. Então a grande dignidade é o matrimônio ou o casamento civil. O segundo passo é a união estável, implícita, heterossexual. Depois tem um terceiro passo em termos de direito de família, que são as famílias monoparentais. Depois tem um quarto passo, que são as outras famílias que sobraram, tios, primos, sobrinhos, que moram junto. Estamos no quarto já degrau. Vamos para o quinto degrau agora. O quinto degrau é essa união homossexual, que é estável e, bom, a gente tem que reconhecer. Está escrito. Evidentemente, quem fez isso não fez por mal, fez por uma intenção, eu acredito honestamente, uma intenção discriminatória, tanto que votou do jeito que votou, e foi dessas era o julgamento. Mas qual é a mensagem que está sempre dita isso? Imaginem-se em termos de discussão de discriminação racial, um tribunal nosso dissesse assim, não, esse negócio de raça não é importante, vocês, negros, sofreram esse racismo a vida inteira. Mas isso não é importante. Nós queremos uma decisão para nós que, me perdoem o neologismo horroroso que eu vou falar, tá? Mas que congregue a heterocromatividade afetiva. Entende? Ou seja, as cores, a heterocromatividade, as cores, a heterocromatividade. Não estamos falando de raça, estamos falando de cromatividade. Né? Soa estranho. E certamente seria algo que o movimento negro odiaria ouvir isso. Porque eles dizem, vem cá, vocês não estão levando a sério o racismo? Vocês não estão nos respeitando na nossa história, na nossa identidade, naquilo que a gente vive? Peguemos, por exemplo, o último caso, como exemplo, estou demorando muito, dos transexuais no SUS, que no final das contas foi uma decisão do nosso tribunal. No final das contas acabou vingando, inclusive nos tribunais superiores, essa decisão. Né? Todo o movimento lógico, jurídico, argumentativo foi desenvolvido em que termos? A identidade de gênero da transexual é uma disforia de gênero, é um transtorno de identidade, é uma doença. Para usar uma expressão que os médicos adoram, é um erro da natureza. E esse erro tem que ser corrigido. E aí nós aceitamos tanto que países que são muito rígidos nessas matérias, por exemplo, o Irã, é um país muito rígido na matéria, ele é muito tranquilo em fazer cirurgias de mudança de sexo. Porque é um erro, a gente corrige o erro, como uma doença qualquer. Então não tem nenhum problema. O Irã é um país que faz muita cirurgia de transgenerização. É o jeito de resolver o erro, simplesmente. É uma doença, como... Entende? Para quem vive a experiência trans como um exercício de invenção de si mesmo, de liberdade, um jeito diferente de estar no mundo, que não necessita de uma operação. Entende? Para quem vive isso, qual é a mensagem que está dando? Ou você se enquadra como doente, ou seja, é a patologização, ou você, que não é nada muito, vamos dizer assim, bonito de ser enquadrado como um doente, né? Ou você não tem nenhum direito. Então, vejam, é mais uma forma de deferir benefícios, agora de saúde, com uma lógica inferiorizante. Não por acaso, talvez, a outra hipótese que tem, assim que passa estudando essas coisas, se a gente olha a história da escravidão, juridicamente falando, no Brasil, e como se chegou à Lei Áurea, exatamente é um modelo de manutenção de inclusão
subordinada, inferiorizante ao longo do tempo. Então, a proibição do tráfico, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, para depois chegar a lei áurea sem nada. Diferente do Congresso dos Estados Unidos, por exemplo, que depois da Guerra Civil, quando fazem a Emenda 14, e veja que o direito de igualdade na Constituição Americana, o Equal Protection of the Laws, da Emenda 14, chega depois da Guerra. Eles vão dizer, o Congresso Constituinte, que promulgou a Emenda 14, que é o fim da Guerra de Secessão, eles vão dizer assim, olha, nós temos que aprovar legislação social de reparação, de ensino, de moradia, de condições sanitárias para os ex-escravos. Nos Estados Unidos, que não é um país propriamente socialista, né? Então, esse é o raciocínio. Veja, é muito diferente a lógica. A lógica de inclusão subordinada para a lógica de reconhecimento de direitos. Mas nós estamos deferindo, nesses casos todos, os benefícios. Sim, mas na nossa arqueologia do Estado-providência, isso está embrenhado dentro de nós. E aqui não tem nenhuma responsabilização individual, não tem nenhuma acusação pessoal a ninguém, o tribunal, honestamente, tentar entender a nossa cultura. Bom, uma outra, me perdoe que eu demorei muito demais aqui. Um outro risco, que é o último que eu vou falar, um outro risco é o risco de nós não entendermos, pelo menos com todo respeito do meu ponto de vista, tecnicamente falando, a diferença entre direito da antidiscriminação como categoria geral e direito das minorias como uma categoria específica dentro do direito da antidiscriminação. Não é a mesma coisa, não funcionam do mesmo jeito, não protegem as mesmas pessoas, não querem os mesmos resultados. Se a gente não percebe isso, quando a gente eventualmente defere um benefício de alguém que julga-se que tem direito, a gente pode estar produzindo um efeito contrário àquele que a proteção minoritária objetiva. Tentando ser mais claro, né? Se a gente pega os instrumentos de direitos humanos e fundamentais, de direito positivo, tá? A gente pega um instrumento de direito positivo, a gente pode dividi-los basicamente, em termos de igualdade com proibição da discriminação, em dois grupos. Os chamados, que eu vou chamar assim, da proteção antidiscriminatória geral, e outro grupo da proteção antidiscriminatória minoritária. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando a gente fala de mulheres, ou quando a gente fala de crianças, ou quando a gente fala de estrangeiros residentes, não é a mesma coisa, nem antropologicamente, nem sociologicamente, nem juridicamente, esse é meu ponto. Nem juridicamente é a mesma coisa de falar de indígenas. Quais são as lógicas, os conceitos jurídicos dogmáticos e as lógicas que que fazem essa distinção? O direito da antidiscriminação geral, ele diz o seguinte: nós vivemos numa sociedade de indivíduos. Esses indivíduos estão, essa é a lógica, tá? Homogeneizados numa coisa chamada Estado-nação. Então aqui não tem mais grupos, aqui pega a expressão do Código Civil napoleônico, que é no direito civil a expressão clássica disso. Agora não existem mais plebeus, nobres ou clérigos, tem franceses. Então, esse é o Código Civil, não dos plebeus, não a legislação particularista do antigo regime, ou das ordenações filipinas, entre nós, manuelinas, assim por diante. Esse é o Código Civil dos franceses. E dentre os franceses, eu estou falando da França por causa do Código Civil, tá? E dentre os franceses, alguns franceses são injustamente discriminados porque são mulheres. Então, vamos criar proteções para que as francesas não sejam discriminadas pelo simples fato de serem mulheres. É injusto ser discriminado só por isso. Então vamos criar medidas antidiscriminatórias de cunho geral. E aí vem a enumeração dos critérios. Eu estou falando de sexo, mas podemos falar dos outros, de religião, por exemplo. É injusto que um francês seja discriminado porque ele professa a religião tal e não é ateu. É injusto isso. Então nós temos que ser cegos para isso e criar um tratamento uniforme, e quando esse tratamento uniforme for violado, nós temos que ter uma norma que proíba essa violação, proibição de discriminação por motivo de religião, proibição de discriminação por motivo de sexo. Tem um movimento aí de abstração, o sujeito de jeito abstrato, né? Tem um movimento aí de homogeneização,
que serve para esses grupos. Mas o que aconteceu? Aí vem, tecnicamente falando, vem os outros instrumentos que dizem, mas dentro desse Estado-nação tem algumas minorias étnicas, linguísticas, religiosas que não vão se acomodar, não vão se homogeneizar. Homogeneizar para eles é a morte. Isso é um problema, porque eles podem causar alguma tensão interna. Até porque esse é o processo da formação do Estado-nação, né? É a homogeneização de pessoas, de grupos, dentro de um certo território sobre o mesmo poder político. Bom, então, o que a gente faz com esses grupos minoritários? Se não dá para eliminá-los, não era esse o projeto. Então vamos deferir alguma proteção específica para eles, chamados direitos de minorias. Então, o artigo 16 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. A Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias. Inclusive, existe uma taxatividade, segundo alguns, de quem são as minorias protegidas pelo direito internacional. São as linguísticas, são as étnicas, são as religiosas. E outras. Bom, aí começa uma discussão. Existem, nesse sentido jurídico, técnico, minorias sexuais? Ou aí a gente resolve pela proteção antidiscriminatória geral? Isso tudo são questões técnicas que se colocam. Mas, do ponto de vista do direito positivo, é bem claro essa distinção de uma proteção jurídica antidiscriminatória geral e de uma proteção jurídica antidiscriminatória para as minorias. Qual é a abrangência disso, como está ali? Aqui eu errei. A abrangência subjetiva, eu não escrevi tudo. Então, subjetiva individual versus grupal. Faltou escrever isso aqui. Né? Individual versus grupal. Né? Ou seja, as normas de direito da igualdade, internacionais ou nacionais, que tratam da proteção antidiscriminatória geral, querem proteger os indivíduos. Eu só estou organizando o que é óbvio da gente ver. Né? E as normas antidiscriminatórias minoritárias querem proteger os grupos. Aí tem uma grande discussão na teoria do direito se o direito protege indivíduos ou protege grupos. Os americanos não admitem essa ideia, os estadunidenses, quero dizer, não admitem essa ideia de que o direito proteja grupos e não indivíduos. Eles são liberais, individualistas de verdade, na filosofia deles. Nós, no direito brasileiro, temos uma posição bem clara. Né? No direito brasileiro, nós temos sujeitos minoritários, coletivos de direitos transindividuais, que não se confundem com mera soma de direitos individuais homogêneos. Para nós, isso a gente está muito tranquilo nisso. É outro paradigma. Não por acaso, a Carta Africana de Direitos Humanos reconhece sujeitos coletivos. Não por acaso, na Ásia, muitos países, especialmente a Índia, por exemplo, reconhecem direitos coletivos, como o Brasil reconhece. Isso gera um monte de questões que todos nós enfrentamos. Execução de ações coletivas, quando é transíndio. Não é todos nós enfrentamos isso. Mas isso já são os reflexos dessa grande distinção. Então, enquanto a proteção antidiscriminatória geral protege indivíduos, a proteção antidiscriminatória minoritária protege grupos. Enquanto isso se conecta a duas perspectivas que está ali, a universalista e a particularista. Né? Ou seja, na perspectiva universalista, o que existe é um indivíduo sujeito de direito abstrato e universal. A maioria dos instrumentos internacionais de direitos humanos, tecnicamente falando, começa assim. Todo ser humano tem. Isso é essa perspectiva. Agora, outros instrumentos, a minoria dos instrumentos, fala de grupos. E não só instrumentos que soft law, tipo a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, que é soft law, mas também instrumentos na esfera internacional, penais inclusive, como leis que tratam de prevenção e punição a crimes de genocídio, que protege o grupo, explicitamente. Ou como a Carta Africana de Direitos Humanos, ou como a Constituição do Brasil, ou como da Índia, ou como da África do Sul, ou como, entende? De outros países que têm esse conteúdo, tem uma abertura para essa perspectiva particularista. Ou seja, nós não vivemos num mundo só de sujeitos de direitos abstratos, universais. Nós vivemos num mundo, numa sociedade, de sujeitos de direitos transindividuais, coletivos. Bom, aí está o propósito de proteção. E daqui a pouco eu chego no final da minha fala. Aí está o propósito de proteção. O propósito de proteção antidiscriminatória geral é igualitarista. Ou seja, produzir condições de igualdade onde fatores que devem ser relevantes, como a raça, a cor, a religião e o sexo, não prejudiquem.
Enquanto o propósito do direito antidiscriminatório minoritário, das minorias, é diferenciador, é manter a existência do grupo. Não é fundir o grupo no geral da nação. É manter a existência do grupo como um direito do grupo. Coisa que na nossa Constituição é absolutamente explícita no artigo 231, por exemplo. Coisa que outros tratados têm. Então vejam só, eu tentei aqui elencar alguns... Opa! Doutor Roger, eu queria só a gentileza, se for possível, de abreviar. Tá, estou terminando, desculpa. 50 minutos. Obrigado, sumiu. Então, olha só, isso aí acho que é coisa tua, Osni. Então, vejam só, eu vou dizer aqui rapidamente alguns casos que eu elenquei. Né? Peguemos as políticas de saúde. Do ponto de vista do direito antidiscriminatório geral, não tem sentido falar em políticas específicas de direito sanitário, como tem para a população negra, como tem para a população indígena. Peguemos no SUS deveres jurídicos constitucionais de adaptação do SUS à medicina indígena. Então, tem alguns hospitais já que levam isso a sério, do SUS, onde se tem um indígena lá, ele não só vai ser tratado pela medicina branca e ocidental, mas se ele desejar, isso não é uma obrigação, isso é um direito, né? Se ele desejar, ele também vai ter acesso aos ritos da medicina, não só ritos, mas práticas, né? Da medicina indígena. Isso não é para ele enquanto indivíduo, ainda que ele possa se sentir melhor enquanto indivíduo. Isso é o grupo sobrevivendo, como grupo. Isso se dá, por exemplo, nas questões de reserva de vagas em ações afirmativas. Reserva de vagas em ação afirmativa por critério econômico ou por critério racial é política antidiscriminatória geral. Agora, vagas adicionais para indígenas é outra coisa. Outro, nos direitos sociais também, reconhecimento de terras indígenas. Isso é proteção minoritária, não é proteção antidiscriminatória geral. Porque para várias culturas indígenas, sem a terra, não existe a cultura. Não existe o grupo. É uma dimensão existencial que não é individual, é coletiva. E por fim, me perdoe a demora, e por fim, né, peguemos, por exemplo, julgamentos, houve vários já no nosso tribunal, sobre salário e maternidade para... Eu não sei nem que nome mais usar, pensando não na minha cultura, mas na cultura dos outros, né? Mulheres, adolescentes, meninas, não sei, eu vou falar mulheres, porque eu acho que na cultura, por exemplo, caigangue é o que tem mais sentido. Menores de 14 anos. Entende? Então tem toda uma discussão que muitos de nós aqui já viram, trabalharam com ela. A proteção que se dá não é para a menina, ou para adolescente, ou para a mulher. A proteção que se dá, a partir do direito que se defere a ela, é para o grupo. Bom, se eu aplicar uma lógica antidiscriminatória geral e quiser assimilar a proteção e discriminação por motivo de sexo que eu vou aplicar para nós aqui, para as mulheres que estão aqui presentes, pressupondo que não tem nenhuma indígena aqui, né, vou acabar com o grupo. Porque eu vou acabar tomando uma medida que não protege o grupo, ao contrário, que dissolve o grupo na homogeneidade da cultura ocidental e não mantém a dele. Então, eu quis trazer, me perdoe, doutor Osni, lhe agradeço a lembrança, de verdade. Eu quis trazer dois riscos que a percepção da distinção entre o que é direito de minorias e o que é proteção antidiscriminatória geral nos alertam quando a gente trabalha com direitos sociais, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito da previdência, da saúde e assim por diante. Para fazer isso, trazer dois dados. Um dado da história da legislação brasileira no campo do direito social e quais são as raízes, a arqueologia dela. E o outro dado é o dado propriamente técnico, dogmático, que é a distinção conceitual entre direito de igualdade como proteção antidiscriminatória geral e entre direito de igualdade como proteção antidiscriminatória de minoria, que, vendo assim, se a gente não presta atenção, a gente pode, com a boa vontade, aplicar de um jeito e produzir o resultado oposto daquilo que a legislação, me parece, deseja. Me desculpe, muito obrigado.